Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto de 2017. Prefeito Araçali de Paula, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Saulo. Bom dia, Araxá. Com satisfação muito grande, nós estamos aqui novamente, falando com a nossa população, no início do mês de agosto. Esse para muitos é um mês assim, enigmático, para nós sempre foi um mês muito feliz. Eu desejo felicidades para todos os araxaenses nesse mês de agosto. Como sempre vem acontecendo, prefeito, nós temos já na abertura do programa dessa semana mais uma boa notícia. A Câmara Municipal de Araxá aprovou a possibilidade da Prefeitura de Araxá fazer uma parceria aí com o Banco do Brasil. Olha, você escolheu bem o termo, uma parceria. E eu quero agradecer aqui à Câmara de Vereadores, principalmente a nossa bancada, que entendeu realmente o alcance social, o alcance, digamos, profissional da nossa ação, contratando um projeto de financiamento de todo o maquinário agrícola, de todo o maquinário para preservação e conservação das estradas, dos bairros, das nossas ruas, para substituir o equipamento todo sucateado que nós recebemos. Esse financiamento tem um prazo de 60 meses e se nós fôssemos usar o maquinário que nós temos, reformando a cada mês esse maquinário, ficaria muito mais caro nós trabalharmos com esse maquinário sucateado, que não teria o rendimento que nós esperamos que o novo vá ter, e não prestaríamos um serviço que a nossa população, principalmente a população rural, principalmente o pequeno e médio produtor precisa, e que nós pretendemos levar a nossa ação à zona rural de Araxá, a todas as estradas vicinais e dar um tratamento também de primeira linha aos nossos bairros, aquisição de caminhões, aquisição de todos os equipamentos. Esses equipamentos fazem parte de um processo de financiamento e Araxá foi privilegiada quando foi escolhida. Por isso eu quero agradecer aos nossos vereadores, aqueles que acreditam na ação séria do prefeito, no trabalho nosso de gestão, visando que a prefeitura realmente dê respostas satisfatórias e mostrando de uma vez por todas que o processo político hoje se faz através da seriedade, se faz através do entendimento que a população que espera uma resposta nossa, porque na verdade nós temos que atender a população e esse é um grande ganho, principalmente para a nossa população rural, principalmente para atender os nossos bairros, atender aqueles que labutam na terra, aqueles que dependem de estradas, que estão maltratadas, que estão realmente a fazer parte ainda de um acervo que nós recebemos e que não tinham como trabalhar. Então, eu quero agradecer aos nossos vereadores que assumem conosco esse desafio de fazer Araxá uma cidade melhor em todos os sentidos e em todos os cantos. Araxá como cidade, Araxá como município, onde todos são iguais e merece toda a nossa atenção. Portanto, muito obrigado. Esse maquinário, sim, vai dar uma resposta que nós queremos dar. E quando nós terminarmos o nosso mandato, esse maquinário já estará pago e será repassado a quem vier nos suceder. Portanto, muito obrigado aos nossos vereadores. Prefeito Araçali, a semana foi marcada também pelo início de obras importantes em Araxá. Exatamente, início de obras importantes, que apesar do atraso assim, natural causado pelo processo licitatório, às vezes prejudicial ao próprio município, pois abre portas para todo tipo de empresa e aquelas menos escrupulosas entram para tumultuar o processo. Isso às vezes atrasa esse processo, mas nós temos a felicidade de dizer que nós estamos realmente iniciando 4 grandes obras em Araxá. A primeira delas é justamente a construção daquele prédio que é realmente um anseio, um sonho dos araxaenses, que é um prédio super moderno, o Alice Moura, lá na Vila Silvéria. Há 3 dias eles deram início às obras e gostaria de dizer que eles vieram com fôlego total, um maquinário muito grande, uma equipe muito grande e com a intenção de terminar essa obra praticamente, segundo eles, se o tempo ajudar, em 5 ou 6 meses. Portanto, eu espero que no próximo ano, no início das aulas, o Alice Moura já esteja funcionando. Durante os 3 dias eu fui lá. A única coisa que eu não gostei, vou dizer aqui de público, é que eu vi funcionários deles fazendo massa de cimento no meio da rua, no asfalto. Vou pedir os nossos fiscais para dizer a eles que em Araxá nós não temos esse costume.
Então, foi o único senão, mas isso pode ser corrigido. É uma grande firma, só engenheiros trabalharão com 3 e eles vão trazendo todo o material que é necessário para a implementação da obra. E o que nós pedimos e o que eles aceitaram, já estavam fazendo, que mais de 30 pessoas já foram contratadas em Araxá para essa obra e eles vão aumentando paulatinamente, na medida que a obra for crescendo, o número de funcionários e operários contratados em Araxá. Prefeito, em relação ao local desta obra? Olha, essa pergunta é muito pertinente e muito oportuna. O Alice Moura, coincidentemente, está sendo construído na Avenida Araceli de Paula. É a sequência da Avenida Araceli de Paula e eu estive lá no dia que eles iniciaram as obras, ao lado do motorista do Japão. Nós tivemos a curiosidade de rodar aquela praça e ver as placas nos 2 lados das ruas. Avenida Araceli de Paula. É a sequência da Araceli de Paula. Normal, é por ali que passavam os trilhos. E é justamente ali que existem grandes construções, grandes obras realizadas ao longo de toda aquela avenida. Aquela avenida faz parte realmente de um setor que era de domínio da rede, quando a rede funcionava do centro de Araxá, e veio para cá, se quiser saber mais detalhes, em 1926. E trabalhou até que nós retirássemos os trilhos do centro da cidade, e aquela faixa passou para domínio da prefeitura de Araxá, que na época havia cedido a faixa para domínio da rede ferroviária federal. Hoje a faixa da rede, ela passa pelo Bosque dos Ipês e dá sequência nas encostas ali do Barreiro até chegar ao Boa Vista. Então essa faixa é uma faixa de domínio, coincidentemente, tanto a Igreja Sagrada Família, todos os equipamentos que foram construídos ali, a própria Fábio, todas aquelas construções ali são construções feitas realmente nessa faixa de domínio, que é do município de Araxá, e inclusive ela se fecha naquela praça. E as 2 ruas é a sequência da Avenida Araceli de Paula, as placas estão lá, e na sequência nós temos até uma pista esportiva também na Avenida Araceli de Paula. Então ela está muito bem localizada, está muito próxima da Unimed, está muito próxima da população da Vila Silvéria, está muito próxima de um centro dos mais dinâmicos de Araxá, porque logo na avenida de cima você tem a Tancredo Neves, que é uma potência em termos de desenvolvimento, em termos de crescimento, em termos de trabalho. Então ela está muito bem localizada e fica muito próxima de onde era o Alice Moura antigo. Prefeito, outra obra que também está tendo início é a da Avenida Antônio Carlos. Na Avenida Antônio Carlos, e até eu quero aproveitar antes, Alexandre, para dizer o seguinte: nós tivemos uma precaução muito grande em trabalharmos na Antônio Carlos, e quero deixar bem claro aqui que a primeira medida que nós tomamos foi procurar o doutor Gustavo Pena em Belo Horizonte, através do Donizete, através de um telefonema nosso, convidando para que ele fizesse a remodelação que a população exigia, fizesse os estudos necessários para corrigir algumas deficiências notadas na praça. Ele veio a Araxá, visitou o canteiro de obras, esteve conosco, esteve com Sebastião Donizete, esteve com Marco Antônio e disse o seguinte, que ele mesmo não concordava com as modificações que foram feitas no projeto original, mas que ele ficou satisfeito com o nosso convite para que ele gerenciasse a remodelação da praça e declinou do convite. Declinou e disse que a prefeitura tinha todo o direito de fazer aquilo que realmente deveria ser feito. E o que ele propôs para nós na época foi que, inclusive, se a prefeitura quisesse, ele faria um grande projeto de viabilidade urbana, de trânsito em Araxá. Não era o que nós queríamos naquele momento e nem o que a população desejava. Nós fizemos, inclusive, eu vou deixar bem claro, fizemos uma pesquisa e essa pesquisa apontou 94% dos moradores entrevistados que queriam principalmente a abertura da rua Calimero Guimarães e da rua do José Gaspar, para que pudéssemos aliviar o trânsito na zona central de Araxá, sem que com isso tirasse as características originais daquela praça, que é uma praça, digamos, bucólica, é uma praça de entretenimento, é uma praça de reunião da família, é uma praça onde o verde, as árvores devem predominar, onde os pergolados, que hoje é uma estrutura nova, é um equipamento novo, poderiam ser implantados. Então, 94% da população pedia que nós fizéssemos aquela obra. Portanto, é com satisfação que nós afirmamos que ontem a obra teve início e está nas mãos de uma firma araxaense, na qual eu deposito uma esperança de que ela realmente encarne o espírito e o sentimento de Araxá e faça uma grande obra ali no centro da cidade, na Avenida Antônio Carlos.
Já foi definido também, prefeito Araceli, a empresa vencedora da licitação para a construção da Casa Lar e Casa Abrigo? Olha, foi. E eu fico muito satisfeito com isso, porque no último sábado eu estive com a doutora Mara na inauguração lá do prédio da Unimed e disse a ela que a firma vencedora, uma firma de Bambuí, havia declinado do convite e depois de 2 meses sem nos dar uma satisfação, declinou do convite. Nós insistimos, ela não aceitou e nós vamos puni-la como a lei manda. Ela ficará impedida de fazer obras em Araxá. Nós consultamos a segunda era de Matozinhos. Matozinhos é uma cidade próxima a Belo Horizonte. Nós fomos ver o currículo, como eu já disse, dessa empresa, a vida pregressa, estrutural e profissional. Encontramos algumas condições que não, digamos, recomendavam a contratação dessa empresa que ganhou em segundo lugar. Tanto assim que ela enviou 3 cartas de caução para juntar ao processo, as 3 defeituosas. A primeira, muito aquém daquilo que a lei mandava. A segunda, cheio de entraves que impediam que a caução produzisse seus efeitos. E a terceira, pior ainda. Então, pura e simplesmente, nós convidamos a terceira de Patos de Minas, que aceitou prontamente e já enviou, inclusive, a carta de caução. E nós deveremos assinar a ordem de serviço brevemente, para a qual eu gostaria até de convidar a doutora Mara Dourado, pelo esforço, pelo trabalho, pelo empenho e pelo sentimento que ela tem por aquela casa. E quando nós dissemos a ela, no pátio lá da Unimed, que as empresas tinham falhado conosco, a gente percebeu claramente a sua decepção e a sua tristeza. Mas, felizmente, na segunda-feira, as coisas mudaram. Então, eu gostaria que a doutora Mara participasse conosco da assinatura dessa ordem de serviço. Prefeito, em relação às obras do centro administrativo? É um outro impasse. 8 empresas se apresentaram para fazer a complementação do centro administrativo. Uma empresa entrou com a impugnação das 7 empresas, alegando que no plano de trabalho, o plano exigia que a empresa tivesse condições de construir, transportar e trabalhar determinada parte do centro administrativo, o que na verdade é um contrassenso. Acho que até conversando com o nosso corpo jurídico do processo licitatório, todos acham uma aberração, porque se você for exigir que o construtor produza todo o equipamento que ele vai gastar, ele vai ter que produzir o tijolo, vai ter que produzir a tinta, vai ter que produzir tudo. Ele não precisa produzir. Ele tem que, na verdade, utilizar. Utilizar não é produzir. Ele não precisa produzir o tijolo, a telha, o equipamento, ele tem que comprar. Então, eu acho que esse recurso vai ser glosado e com muita, digamos, precisão jurídica. E as outras firmas, então, os contratos serão abertos e a vencedora realmente será chamada, desde que ela tenha condições também. Porque nós vamos evitar ao máximo que empresas que não tenham capacitação profissional trabalhem numa obra da envergadura das obras que nós estamos fazendo em Araxá. E acho que o gabinete do centro administrativo, por ser uma obra de 2.000 metros de construção, feita num terreno, como eu já disse aqui, que impõe uma série de cuidados, não pode ser feita por uma firma qualquer. Essa sim tem que ter especialidade no ramo. Isso nós vamos zelar. Mas esperamos rapidamente termos condições realmente de também trabalhar o centro administrativo. O processo da duplicação da Ítalo Ross tem evoluído satisfatoriamente na avaliação do senhor? O processo tem, eu vou reafirmar aqui que a Ítalo Ross vai ser implantada assim. Nós tivemos alguns problemas para variar, da participação do Estado com os recursos que deverão advir da Codemig e que parece que viram um joguete nas mãos das pessoas que trabalham com esse repasse. Essa semana o deputado Bosco, juntamente com o secretário Marco Antônio, estão em Belo Horizonte trabalhando essas pendências lá, mostrando o exagero, até um tanto quanto duvidoso, das exigências feitas para que os recursos sejam repassados para que nós possamos iniciar as obras. Mas fica aqui uma posição da Prefeitura de Araxá, do prefeito em nome de Araxá. Se mais uma vez o Estado falhar conosco, nós vamos denunciar para o Brasil inteiro essa falha. Mas vamos garantir a execução da obra. Custe o que custar, essa obra será implantada. Essa é uma posição nossa. Então, fiquem tranquilos aqueles que entendem que a duplicação da Ítalo Ross é muito necessária para o escoamento do trânsito de Araxá e
para o recebimento daqueles que nos visitam. A Ilha do Rosa será implantada assim. Prefeito, seguindo nessa linha das obras importantes em Araxá, há novidades também a respeito da revitalização do Parque do Cristo? Olha, a empresa que está trabalhando no Parque do Cristo, que é a Geplan, o seu proprietário esteve aqui no início do mês e nos disse que no dia 15 de agosto tem condições de entregar a obra. E nós temos ido lá todos os dias, notamos que realmente nós estamos na fase final. Volto a dizer aos araxaenses, será um referencial turístico, cultural da nossa cidade, talvez a obra mais bonita que já foi implantada em nossa cidade. Espero que essa obra seja uma homenagem nossa a toda a cidade de Araxá, a todas as camadas sociais. Espero que ela seja a sala de confraternização da família araxaense. É uma obra que vai marcar época. Então, nós temos um carinho muito especial com ela. E porque temos esse carinho, Alexandre, eu pedi tanto à Secretaria de Turismo como à Secretaria de Cultura, através da Régia e através da ANET, que elas fizessem um projeto de aproveitamento e de desenvolvimento da parte recreativa, da parte social, da parte cultural, do funcionamento do Cristo. A Secretaria de Segurança, através do Bertone, já está assumindo a segurança da obra para evitarmos a depredação que houve no passado. E vamos, depois disso, quando nós tivermos um movimento bastante acentuado, fazer talvez a terceirização do restaurante, a terceirização do bar, daquela parte realmente que é um convite aos investidores, não só de Araxá, mas de fora. Nós vamos direcionar a obra e mostrar para todos os investidores que aquele talvez seja o ponto referencial para se implantar um empreendimento comercial do porte daquele que foi construído lá no Cristo, que serve para bar, para restaurante, para casas de show. Então, a obra do Cristo, esse mês, será entregue à população. Prefeito Araceli, a direção do Uniaraxá esteve reunida esta semana com o senhor a possibilidade de uma nova parceria? Olha, eu vou dizer o seguinte, fiquei muito satisfeito com a visita de toda a direção da Uniaraxá ao nosso gabinete. Isso foi fruto de uma conversa anterior que nós já tínhamos tido. Quando a EPAMIG não quis mais manter o convênio com a cidade de Araxá, como não quer manter convênio com cidade nenhuma onde a propriedade não seja dela, onde as fazendas não pertençam a ela. Então a EPAMIG, depois que rompeu o contrato conosco, deixou ali, até seria de posta à prefeitura, um plantio de café, um plantio experimental de café. Esse cafezal deu frutos e nós não queríamos realmente que aqueles frutos fossem desperdiçados. Nós propusemos a Uniaraxá que, se fosse do interesse deles, que eles fizessem a colheita e o resultado, eles comprassem implementos para o setor de agronomia, para o setor rural do projeto que eles estão desenvolvendo na Uniaraxá, que desse essa robustez àquele curso. E eles se prontificaram a fazer essa colheita e com o produto realmente se equipar. E daí dessa conversa nasceu a ideia de que nós podemos fazer juntos, a Prefeitura e o Uniaraxá, no seu todo, uma fazenda experimental em Araxá, para que aquela propriedade altamente valiosa, colocada no lugar estratégico em nossa cidade, pudesse agora sim, trabalhada por araxaenses, pessoas do ramo, do Uniaraxá, onde tem engenheiros, agrônomos, pessoas da área, possam transformar aquela propriedade em benefício dos nossos agricultores, dos nossos produtores, pequeno e médio. Vamos trazer para lá o auxílio, a participação da Emater, vamos trazer todas as entidades que lidam nesse setor rural e fazer daquele local um canteiro, uma fazenda experimental, para que ela tenha realmente uma utilidade e fique à disposição do povo de Araxá. Eu acho que a propriedade daquele valor e daquela projeção para o futuro, ela não poderia ficar como ela estava, apenas na mão de uma entidade, onde se fazia um experimento de café, ou vez por outra, de outro tipo de produção, e explorasse um gado leiteiro, cujo sêmen, cujos resultados iam para Uberaba. A própria Emater reconheceu que não tinha condições de tocar a fazenda, então nós vamos tocar. Esse é o desafio, nós já temos um projeto apresentado pelo Uniaraxá, vamos estudá-lo através de técnicos também, e com a anuência da Câmara. Nós pretendemos fazer uma grande parceria e transformar aquilo num grande centro de conhecimento na área rural.
Gostaria, prefeito Araceli, que o senhor se dirigisse aos nossos ouvintes para falar em relação ao pontapé inicial para a construção dos viadutos em Araxá. Olha, Alexandre, como já dissemos aqui na última reunião, nós já nomeamos uma comissão para providenciar as desapropriações de 11 imóveis naquele setor. O projeto executivo já está sendo trabalhado e assim que nós tivermos as condições necessárias, nós vamos partir para a sua implantação. Agora, vale dizer que essa semana o secretário Sebastião Donizete, juntamente com a engenheira Juliana, estiveram em Brasília e lá no Ministério das Cidades foram se capacitar das exigências do Ministério da Cidade para fazermos com aquele ministério as negociações que já tínhamos entabulado na área de mobilidade urbana, onde implica as diversas partes da mobilidade urbana e também da canalização de córregos, através de recursos do FGTS. Esse sim, com prazo a perder de vista acima de 20 anos. O Sebastião Donizete está trazendo essas referências para que a gente possa rapidamente se candidatar para darmos sequência a essa necessidade que a cidade tem de desenvolver e de crescer ordenadamente, de crescer modernamente em direção a todos os bairros e a todo o sistema viário, como eu já disse, que passam por Araxá, tanto a nível federal como estadual. Então, são projetos arrojados que demandam a participação do governo federal. Nós estamos trabalhando já em Brasília, mas dependem também do enquadramento da nossa cidade, o que nós estamos fazendo nesse momento. Da mesma forma que enquanto o Sebastião Donizete estava com a Juliana lá em Brasília, o Marco Antônio estava com o deputado Bosco em Belo Horizonte também, trabalhando os recursos para terminarmos o asfaltamento dos bairros, que o Estado tem essa dívida conosco, a dívida de mais de 2 anos, e trabalhando também os recursos que eu já disse a respeito da Ítalo Ross. Então, nós estamos buscando recursos fora, nós estamos trabalhando fora. E por falar que nós estamos buscando recurso, eu esqueci de salientar aqui e acho importante, Alexandre, que na obra que nós iniciamos lá da Vila Silvéria, que é o Alice Moura, nós já temos 2 milhões em caixa patrocinados pela CBMM. A obra deve ficar em torno de 2 milhões e 400, 2 milhões e 500, que será a parte da prefeitura. E assim que essa obra for caminhando para o final, nós estaremos também licitando na sequência o Dom Pichote para criarmos ali também um CIMEI. E após o CIMEI, uma praça também moderna, e com isso nós vamos restaurar, nós vamos criar uma nova realidade naquele setor de Araxá. Estou dizendo isso porque nós já temos 2 milhões também para o Alice Moura e 2 milhões lá para o CIMEI, o Dom Pichote. E vale dizer também que num trabalho muito bonito da Fundação da Criança e do Adolescente, capitaneada pela visão e pela sensibilidade da doutora Mara, nós já temos também 2 milhões para aplicar naquela obra e o restante será às expensas da Prefeitura. Estou dizendo isso porque se nós estamos estendendo o nosso raio de ação, o nosso raio de aplicação, os nossos recursos são insuficientes para tanto. Mas é necessário que o administrador vá em busca de recursos, vá em busca de condições de fazer a obra. Porque se você tem uma visão ampla do futuro, mas se você não tem condições de implantar esse futuro, aquilo vira apenas um sonho, se não for um sonho, um pesadelo. Eu acho que nós temos que ir atrás e fazer com que essas coisas tenham condições de realizar. Estou dizendo isso porque quando nós afirmamos que uma obra é possível, é porque ela é possível. Quando nós afirmamos que uma obra é capaz de ser feita, ela é capaz de ser feita desde que nós queiramos que ela seja feita, a gente lute por ela. Nós vamos somar aos recursos do município, os recursos que nós estamos angariando fora, para que realmente nesse processo de gestão administrativa a gente consiga fazer Araxá mudar e caminhar com mais rapidez. Prefeito, a cidade está verdadeiramente um canteiro de obras, né? Existem mais algumas obras que também há expectativa aí de serem em breve entregues? Eu espero que sim, até porque elas estão em débito com a cidade, não é isso? Bater uma delas, a obra lá do CSU é outra obra também, obra pequena, não sei por que a empresa pega uma obra daquela e não dá conta de terminar. Falta de participação da prefeitura, não é? Mas essas empresas têm que ser olhadas de perto. Acho que elas não podem atravancar o crescimento da cidade. Com todo o respeito que eu tenho a elas, se não têm condições, não devem participar.
embora seja um direito participar, mas o direito de não cumprir aquilo que foi estabelecido, elas não têm. Agora, outras obras também, que às vezes se você tem alguma deficiência de projeto, algum desencontro de projetos com execução, isso às vezes atrasa uma obra. Outra obra que está atrasada também, eu fui lá essa semana, é o poliesportivo Rimer Duarte, nós colocamos em homenagem ao nome do Fininho, lá no Max Neumann. Soube depois que é uma pendência mais de, não é contratual nem de recursos, é um problema de projetos, de ajeitamento de projetos. Eu já não entro nessa área que é mais técnica, mas eu cobro o atraso. E temos também uma outra obra que estava paralisada também, nós não entendemos por quê, falta de recurso não foi, mas que agora já está na sua fase final, que é o Canil. Outra obra que também estava paralisada e depois dessas medidas que nós tomamos estão funcionando com muito mais rapidez e talvez termine rapidamente também, a Feira do Produtor lá no Urciano Lemos, é uma obra linda, é uma obra que vai realmente ser um referencial lá do Urciano Lemos também. Aquela obra estava paralisada e com a ação mais efetiva do nosso corpo de engenharia, de detectar o porquê desse atraso, então essas coisas vão funcionando. Porque eu volto a repetir, a Prefeitura de Araxá não dá autorização de obras sem que tenha recursos para tanto. Até porque nós estaríamos infringindo a lei de responsabilidade fiscal e nós pretendemos não fazer isso. Agora, é preciso que as empresas cumpram conosco, ou senão elas vão perdendo conosco. Esse relacionamento deveria ser o mais amistoso possível. Porque da mesma forma que nós queremos construir, nós queremos fazer por Araxá, é necessário que elas também se sintam corresponsáveis desse trabalho. Agora, nós não falamos de uma obra que já está pronta e, por sinal, muito bonita, que é o CIMEI lá da Vila São Pedro e a Dona Petroça, que pode ser inaugurado e já vai funcionar a partir de agosto. Outra obra também que não foi inaugurada e que vai ser talvez já inaugurada na sua totalidade para funcionamento, é aquela escola lá do Max Neumann, a Romária Porfírio, que agora vai funcionar também na sua totalidade, com 12 salas de aula funcionando, abrigando todos aqueles alunos daquele setor. Então as obras vão terminando assim, umas com mais dificuldade, outras com mais rapidez, umas em que os nossos companheiros da construção são mais parceiros de Araxá e são mais cuidadosos e mais rápidos, as obras vão fluindo com mais aproveitamento, com mais agilidade, fazendo com que a população possa usufruir dessas obras. Agora eu acho que a grande notícia, né, é que talvez no mês de agosto a gente vai ter a obra do Cristo já à disposição de Araxá. Prefeito, portanto, mais uma semana de muito trabalho da administração municipal. Muito trabalho de Araxá. Quando a gente fala de administração municipal, Alexandre, eu acho que Araxá toda está empenhada nessa obra de reerguimento da cidade. Uns trabalhando, apoiando, incentivando, aplaudindo, outros contestando, outros às vezes não aceitando, mas tudo isso é que nos dá força para trabalhar. Eu volto aqui mais uma vez a agradecer àqueles que acreditam em Araxá porque acreditam em si. As pessoas que não acreditam em si geralmente não acreditam no lugar onde eles moram. E quem acredita em si, acredita na sua cidade, porque a sua cidade é a sua casa, é a nossa casa. Então é com isso que a gente constrói. E volto aqui, como eu fiz no início do programa, quero fazer no final também, de mais uma vez agradecer os nossos vereadores. Agradecer aqueles vereadores que acompanham o prefeito, que sabe que às vezes você não consegue agradar todos o tempo todo, mas é bom que você agrade no final. É bom que no final as pessoas sintam que você foi corajoso, foi arrojado, que você foi, acima de tudo, cidadão, quando teve que tomar decisões que poderiam não ser simpáticas naquele momento, mas que foram extremamente importantes naquele momento, porque ali é que se escreveu a grande virada da história. E para fazer história, você precisa ter coragem. Para fazer história, é preciso que você tenha visão do futuro. Para fazer história, é preciso que você enfrente desafios. Aqueles que se afastam, aqueles não fazem história, aqueles são esquecidos pela própria história da cidade. Então eu quero agradecer esses vereadores, quero agradecer aqueles que trabalham conosco e dizer, nós vamos em frente se Deus quiser. E cada semana haverá de ser melhor do que a outra. Nós, com esse otimismo, agradecemos a Araxá e vou dizer que ontem eu fui visitar as obras lá do Marcha de Minas. É um monumento de construção. É uma construção que vai
empregar 300 pessoas, que vai mexer com uma população de mais de 1.000 pessoas, entre fornecedores, trabalhadores, e que é um atestado eloquente de que as pessoas acreditam sim nesse processo de crescimento de Araxá, e porque acreditam, estão vindo aqui para trabalhar conosco. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Na próxima sexta-feira estaremos de volta neste mesmo horário com mais informações da administração municipal. Contamos sempre com a sua companhia. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.